eu, no mais profundo respeito ao Estado laico, às diferentes crenças religiosas e à não crença religiosa, também preciso falar, ainda que brevemente, sobre o Papa Francisco. Sou de tradição protestante, batista, respeito profundamente todas as religiões, inclusive o catolicismo, e sei da importância do Papa Francisco, um vento de esperança para o nosso tempo. Todas as instituições, insisto, todas as instituições têm suas contradições e limites, assim como todos os seres humanos têm as suas contradições e os seus limites. O próprio Papa Francisco falava abertamente sobre a sua condição humana e como humano, com as suas fragilidades e finitudes, reconhecendo esse lugar humano. E essa é, inclusive, uma qualidade dele. Mas, além disso, o seu compromisso radical com os pobres do planeta Terra, denunciando o acúmulo de riqueza em poucas mãos, o seu compromisso com os refugiados, as pessoas fugindo de situações de conflito e de guerra e buscando um efetivo acolhimento. Então, o Papa Francisco, um defensor desse mundo das pontes e não dos muros, da hospitalidade e não da hostilidade, do acolhimento e não da indiferença, da paz e não da guerra, da partilha e não do acúmulo, e alguém que defendia os refugiados. Ele também falava, Padre João, sobre a tal crise humana. O que é a crise humana? Essa junção da crise social com a crise ecológica. E o Papa Francisco, com muita sabedoria, dizia, no fundo, esta é uma crise humana. E ele denunciava esse modelo econômico que idolatra o lucro e o dinheiro e desrespeita a casa comum, o planeta Terra, desequilibrando as relações do ser humano com o restante da natureza. Então, ele tratava o planeta Terra como casa comum. E o próprio capitalismo, Érica, coisifica tudo, mercantiliza tudo, transforma tudo em fonte de lucro. O Leonardo Boff tem essa denúncia também. Ele fala que o capitalismo transforma a Mãe Terra num depositário morto de recursos a serem explorados para o funcionamento do tal mercado. Essa denúncia é muito importante. O Papa Francisco tratava o planeta Terra como casa comum, portanto, muito mais a lógica da harmonia e do cuidado, da coparticipação, do que o domínio, a depredação, a exploração inconsequente, colocando o dinheiro quase como um deus. E também Papa Francisco dizia, o dinheiro deve servir, o dinheiro não deve governar ou dominar. Além disso, ele tem um histórico de visitar presídios. Ou seja, ele via a dignidade em todas as pessoas e não trabalhava com a lógica do descarte, do punitivismo, do cancelamento. Ele, inclusive, um dos últimos atos dele, Padre João, não sei se eu estou correto, na última semana, uma das últimas agendas dele foi visitar um presídio. E nós vivemos uma cultura de descarte, de punição, de cancelamento simbólico e físico de tantas pessoas. E sabe o que é curioso, Raimon? Eu pesquisei, acho que estou certo, vocês podem até me ajudar. Ele fez muitos gestos pastorais, muito importantes para o nosso tempo, dentro de limitações que também são muito grandes. Mas em termos de mudança de doutrina, textual, literal, objetiva, formal, ele conseguiu produzir uma que é muito simbólica, que é a posição oficial do catolicismo contra a pena de morte. E o catolicismo passando a trabalhar política e diplomaticamente em todos os países para a abolição da pena de morte. Eu não acho isso pouco. Numa lógica de extermínio, de uma punição pela violência, uma mudança em termos de doutrina de tamanha relevância, baseada nos direitos humanos, numa espiritualidade profunda, essa, essencialmente do Evangelho, eu acho profundamente importante. E digo isso porque é preciso ter a generosidade,
A generosidade que, em grande medida, nós tivemos na trajetória e que nos ensinou e que ficou dentro de nós, dos ensinamentos do Papa Francisco. Aqui, Raymond lembra uma frase que diz: forte é quem morre e não admite matar. Alguns que ficam dizendo que mataram e que se vangloriam de terem matado, esses não são fortes. Esses são os fracos que acham que a força bruta, e é tanta mentira e tanta força bruta, lembrando uma outra canção, Cálice, que nós estamos vivenciando todos os dias. Então, ali nós vimos essa noção de generosidade do Papa Francisco. O Papa, o que ele dizia? Ele dizia, não existe mãe solteira. Mãe não é um estado civil. Mãe é uma condição, é mãe. E ele dizia, me chamam de comunistas, e alguns gostam de chamar todos de comunistas, como se isso carregasse em si alguma coisa a ser maldita. Mas ele dizia, me chamam, para alguns sou comunistas, mas o amor pelos pobres é o centro do Evangelho. E quando ele recebeu Dom Cláudio Umes, Dom Cláudio disse para ele, logo depois que ele foi eleito Papa, Dom Cláudio disse, não esqueça os pobres. E o Papa Francisco nunca esqueceu os pobres. Nunca esqueceu os pobres. E nunca esqueceu que aqui é uma casa comum. Aqui é uma casa comum. Quando a gente fala é uma casa comum, é que é uma casa para todas as formas de vida. Aqueles que acham que podem maltratar a natureza ou que podem maltratar os animais, em verdade acham que tem um poder de maltratar quem ele considera de forma subalterna. Então, portanto, o Papa Francisco, ele nos ensina o que significa você pregar a paz todos os dias. O que significa os ensinamentos de São Francisco de Assis, de Francisco e Clara, que estiveram sempre acolhendo todas as expressões de vida. E ali Papa Francisco dizia que quase todos os dias ligava para a igreja ali na faixa de Gaza e perguntaram para ele, o que o senhor disse? E ele dizia, eu não falo, eu escuto. E ali as crianças, que muitas vezes são escondidas ou que são ignoradas e são, mais uma vez, mortificadas, as crianças de Gaza, elas tinham o acolhimento do Papa Francisco, que pregava a paz entre os povos. Por isso, vai fazer muita falta para todas as pessoas que acreditam que o sentido do cristianismo é fazer com que o exemplo de Cristo fale através de nós, das nossas ações, de como nós nos comportamos. E o Papa Francisco também falava sobre o que significa tentar utilizar a palavra ou o nome de Cristo contra os ensinamentos de Cristo. Por isso, vai fazer muita falta e nós vamos seguir para dizer e lembrar sempre que, como dizia Papa Francisco, é preciso pontes e não muros. E dizia, uma pessoa que pensa em construir muros e não pontes não é cristão. E também dizia, gays são filhos de Deus e têm direito de constituir famílias. E dizia sempre que é preciso nos pautar pelo próprio amor. Por isso eu termino como comecei, lembrando a frase aqui que foi pontuada por Raymond, que é a frase de uma canção. Forte é quem morre e não admite matar. O que transformam a política em um instrumento de morte, a necropolítica, e acham que dominam os corpos, as vidas e a existência das pessoas, esses são fracos e esses não passarão, como diz Mário Quintana, esses não passarão e nós passarinhos, lembrando São Francisco de Assis e o Papa Francisco, com tantos passarinhos em nossas existências e em nossas vidas. Viva o Papa Francisco. Companheiro Amaury, o senhor que já foi deputado, existe algum ferimento do Estado laico aqui nessa nossa reunião de hoje? Nenhum, né? Você vê que riqueza, né? Se fala de um homem e não se está falando aqui, né, de nenhum proselitismo. Eu quero trazer aqui uma lembrança que, para mim, ela é também muito cara. Quando Henrique fala aí da pena de morte, Henrique, na teologia, né, São Tomás de Aquino,
E, na verdade, quando o Papa fala que toda pena de morte deve ser abolida, né, deve ser tirada do cenário, é porque a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados que têm a pena de morte, e em várias partes do mundo. Mas na teologia de São Tomás de Aquino, existia uma permissão para tirar a vida do outro, que era o que a gente chamou de autodefesa. Em função de defender sua própria vida, você pode tirar a vida do outro. Na concepção do Papa Francisco, nem isso nos é permitido. É muita radicalidade, que não somos muitos os que entendemos isso. Né? É muito forte o que a gente está falando aqui. E por isso essa frase tão bonita que a Érica falou várias vezes aqui, né? Forte não é quem acha que vai gritar e brigar. Forte é quem morre, mas não admite matar.